Olá, hoje um domingo especial, onde nós comemoramos uma data especial no nosso calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então quero aqui, em nome da UPH, deixar uma pequena mensagem baseada lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Você abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 15, e acompanhe a leitura comigo a partir do verso 21, um relato do encontro de Jesus com a mulher cananeia. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que a mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a filha ficou sã. Como eu disse no princípio, nosso calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil comemora no segundo domingo de fevereiro o Dia da Mulher Presbiteriana. É comemorado agora nesse dia. E nós queremos lembrar que são pessoas valorosas. É um dia que lembramos o esforço dessas mulheres que realizam um trabalho maravilhoso para a obra de Deus, que continua se propagando, mantendo a igreja unida, ativa. Por essa razão, nós queremos deixar aqui uma pequena e singela homenagem à mulher presbiteriana em nome da UPH, da Igreja Presbiteriana de Lajinha, lembrando que não é o teor dessa mensagem apenas para a mulher, mas de uma forma geral para todos os crentes em Cristo. E não apenas a mulher, hoje nos dirigimos especialmente às mulheres em razão da data que estamos comemorando com muita alegria. Nós vamos destacar algumas virtudes cristãs que devem estar presentes na vida de todos aqueles que servem ao Senhor Jesus. Nós lemos aqui a narrativa, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, nessa passagem de Mateus 15, do verso 21 a 28. Nessa passagem, nós vemos Jesus sendo abordado por uma mulher cananeia, que desejava que sua filha fosse libertada do poder do demônio, que estava, ela mesma diz na palavra, narra na palavra, que sua filha estava terrivelmente endemoniada. Nas atitudes dessa mulher cananeia, é possível vislumbrar algumas qualidades inerentes à sua pessoa e que são também encontradas na mulher presbiteriana, que nós queremos deixar para você, mulher. A primeira dessas características é que aquela mulher tinha uma fé que ultrapassava barreiras. A mulher dessa passagem bíblica não era israelita, ela era cananeia. Portanto, ela não fazia parte do povo escolhido de Deus, que era Israel. Ela era uma gentia, alheia às bênçãos da aliança de Deus com o seu povo. Entretanto, mesmo assim, ela ouvia falar de Jesus,
constantemente naquela região, e que aquele homem era totalmente diferente dos líderes religiosos daquela época, pois ele se tratava tratava as pessoas com amor, ensinava a verdade quanto ao reino de Deus, não da forma como faziam os mestres da lei e os escribas e fariseus e saduceus, mas com autoridade e demonstrações do poder que vem do alto. Ela percebia aquela diferença em Jesus, e ela ouvia falar e queria se aproximar. Então ela tinha uma fé que ultrapassava as barreiras. Aquela mulher ela acreditava em Jesus de uma forma que os próprios israelitas, na sua grande maioria, não acreditavam. Ela tinha plena convicção de que Jesus era a solução para o grande problema que ela estava enfrentando naquele momento, mas ainda ela tinha absoluta confiança nele e depositava toda a sua esperança em Jesus. Ela sabia que Jesus tinha autoridade para determinar ao demônio que deixasse sua filha em paz, que o demônio o obedeceria, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor do universo e tudo lhe era sujeito. A fé da mulher cananeia a levou a superar as dificuldades impostas pelo preconceito, pela separação religiosa, pela sua condição de inferioridade ante os judeus, considerando que era uma gentia, enquanto eles eram os herdeiros das promessas de Deus. A fé em Jesus que aquela mulher tinha, que é demonstrada no verso 27 do texto que nós lemos, ele próprio declarou: ó mulher, grande é a tua fé. Nós vemos na mulher presbiteriana a mesma fé que tinha aquela mulher cananeia. É uma mulher que crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e que fora dele não há salvação. É uma mulher que leva a sua própria vida aos pés do Senhor Jesus, confiante no seu poder e na sua providência, sabedora de que ele, Jesus Cristo, acolhe aos que se achegam a ele, os livra dos poderes do diabo, do mundo e da carne. A mulher presbiteriana crê em Jesus como o único capaz de dar a paz que excede todo o entendimento, o único que pode transformar suas famílias, salvar seus maridos, filhos e demais crentes queridos, curar as enfermidades do corpo e da alma e libertar os cativos. A mulher presbiteriana crê em Jesus, crê que Jesus também é o caminho para a vida eterna e a resposta às indagações quanto a esta vida. Essa é a fé que transcende barreiras, que ultrapassa barreiras daquela mulher cananeia. Em segundo lugar, a intercessão. No texto que lemos, ainda podemos notar que a mulher cananeia não se dirigiu a Jesus em uma busca de uma bênção para ela própria, mas sim para sua filha que estava endemoniada e necessitava da libertação. Ela se mostrou uma intercessora. Naquele momento, ela buscou interceder por sua filha, pensando na sua família, a pessoa que ela amava. Assim também a mulher presbiteriana entrega em si e carrega em si esse traço de intercessora, esse traço de interceder pela família, pelos seus filhos. É uma mulher de intercessão que sempre está disposta a se colocar em oração para clamar a Deus por outras pessoas. Ela se prostra diante do Senhor Jesus para pedir libertação aos que estão cativos pelo pecado, por vícios, para interceder pelos enfermos, para buscar a bênção de Jesus sobre as autoridades, para pedir a Deus que proteja a sua igreja e faça progredir, prevalecendo sobre as bênçãos do inimigo. Ela dobra os joelhos e ora pelos líderes espirituais levantados por Deus para conduzir
e ensinar a sua palavra. A mulher presbiteriana, ela ora por seus vizinhos, ela ora por seus parentes, ela ora por seus amigos, por seus colegas de trabalho e até mesmo por pessoas que não lhes têm afeto ou que lhes tratam mal, pessoas que não estão próximas dela. Porque elas, as mulheres presbiterianas, aprenderam com Jesus que o mal deve ser retribuído com o bem. E a oração é o melhor instrumento para abençoar e apaziguar as mulheres. Se reúnem todas as semanas. Elas procuram se reunir na igreja pela manhã, em suas casas, em seus lares, em seus afazeres diários, a fim de orar e interceder pela igreja, pelas famílias, pela cidade, pelas autoridades e por diversos outros motivos. Essa é a mulher presbiteriana, assim como a cananeia é intercessora, busca interceder pelos seus, pela sua família e por aqueles que estão ao seu redor. Em terceiro lugar, no texto que nós lemos daquela mulher, nós vemos a perseverança. Quando a mulher cananeia clamou a Jesus pela primeira vez, ela não obteve resposta. Logo depois ouviu algo que não gostaria de ter ouvido. Jesus disse o quê? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá no verso 24. Né? Em princípio, isso significava que ela, sendo gentia, não integrava a aliança de Deus para com Israel. Ainda não usufruía das bênçãos de Deus, reservadas primeiro para os israelitas. Porém, mesmo diante da resposta negativa de Jesus, a mulher não desistiu. Antes ela se ajoelhou, ela se prostrou diante de Jesus novamente e clamou por socorro. Dessa vez, talvez ela conseguisse obter o que ela desejava, mas Jesus lhe deu uma resposta que poderia tê-la desanimado de vez. Ocorre que, nesse caso, a fé que essa mulher tinha gerou nela o que se chama de perseverança, ou seja, ela acreditava que Jesus poderia ajudá-la e estava disposta a permanecer, suplicando até que ele atendesse, independentemente das suas respostas iniciais negativas. Perseverança. Perseverança. Essa virtude também nós vemos aonde? Na mulher presbiteriana. Para realizar o seu trabalho na obra de Deus, a mulher presbiteriana tem que superar muitos obstáculos. O marido que reclama da sua presença em todo momento implica com sua devoção a Deus. Os filhos, a família, o trabalho, os afazeres diários, preconceito, as grandes lutas travadas no dia a dia. Sim, é necessário ter perseverança para não desistir diante das barreiras que se levantam diante da mulher. E a mulher presbiteriana é perseverante. Ela não desiste do primeiro obstáculo, ela não desiste da primeira resposta negativa, ela não desiste diante da primeira barreira que é colocada à sua frente. Em oração, muitas vezes, as respostas de Deus não vêm no momento em que a mulher presbiteriana espera, mas mesmo assim, ela persevera, pois sabe que pode confiar no Senhor e que Ele tem pleno conhecimento quanto a tudo que Ele coloca diante dele, nos momentos de situação com a simples palavra ou um toque. Ela persevera em oração porque sabe que Deus tem tempo certo para tudo e que seja qual for a sua resposta, ela espera. Sim e não, a mulher espera. Deus fará sempre o melhor e a mulher persevera e espera essa resposta de Deus. Nós temos a quarta característica daquela mulher, que é a humildade.
Esse é um traço marcante da mulher cananeia. Quando Jesus respondeu que tinha vindo para os israelitas, de acordo com o verso 24 do nosso texto, ela não se zangou, nem saiu murmurando. Antes ela se jogou aos pés de Jesus de joelhos e clamou outra vez. E quando Jesus novamente disse que a sua prioridade era o povo de Israel, ela não respondeu de forma áspera, não se ofendeu, não retrucou grosseiramente, não saiu blasfemando, nem teve atitude de revolta. Pelo contrário, ela demonstrou muita humildade, reconhecendo que não era digna de ser agraciada com as bênçãos que Jesus tinha reservado para o povo de Israel, e que não tinha pretensão de usurpar o que era por direito do povo eleito de Deus, mas que uma migalha, uma sobra dessas bênçãos seria mais do que suficiente para satisfazer sua necessidade, ou a necessidade da sua filha, que era para quem ela buscava ajuda e socorro naquele momento. Então, em momento nenhum ela desistiu, ela teve a intenção de tirar o direito de quem era de direito a bênção. Ela se contentava com uma migalha, uma sobra daquela bênção. Como foi humilde a mulher cananeia. Jesus ama sobremaneira os humildes, mas ele rejeita os soberbos. A mulher presbiteriana, assim como a cananeia, tem a humildade como uma marca da sua vida. Ela trabalha com todo o afinco, desenvolve atividades que impulsionam a igreja, mas não vive alardeando seus feitos. Antes disso, ela em tudo glorifica a Deus. A mulher presbiteriana não tenta se sobrepor a ninguém. Ela não busca glória própria, não responde asperamente quando recebe respostas que não esperava, não despreza ninguém, não se julga superior. Ela assume o papel de serva. Essa é a mulher presbiteriana. O próprio Jesus foi humilde e afirmou que ela havia vindo para servir e não para ser servido. De acordo com Marcos, a humildade de Jesus está presente na mulher presbiteriana. E com essas características que nós vimos aqui, naquela mulher cananeia, nós podemos então concluir e rendemos graças a Deus pelas mulheres que Ele chamou para fazer parte da igreja presbiteriana e que fazem tudo quanto esteja ao seu alcance para que a mensagem do reino de Deus seja proclamada ao mundo, muitas vezes atuando nos bastidores, por trás das cortinas, sem nem aparecer, mas sendo fundamental para caminhar e para o caminhar da igreja. Nós rogamos a Deus que Ele abençoe as mulheres presbiterianas, a fim de que continuem a ser como a mulher cananeia, mas acima de tudo, que se espelhem em Jesus Cristo, nosso exemplo a ser seguido. É o nosso maior exemplo. E a mulher presbiteriana tem a característica de ser uma seguidora, uma serva de Jesus. Que todos nós também, cristãos, possamos aprender com essas mulheres a sermos pessoas melhores, servindo a Deus com fé, intercessão constante, perseverança e humildade em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Deus abençoe você, mulher presbiteriana. Parabéns pelo seu dia e que Deus te cubra de bênçãos nesse dia e em todos os dias da sua existência. Amém.